Meus amigos, esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, os espíritos durante os combates. Questão 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Questão 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Dizem os benfeitores que nós sabemos bem que há determinados espíritos que só querem mesmo a discórdia e, consequentemente, as suas consequências. Questão 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, e sempre poderão fazê-lo em todas as circunstâncias de nossas vidas. Questão 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas ele tem sempre o seu livre-arbítrio e deverá meditar sempre nas decisões que deve tomar, porque a escolha, afinal de contas, será sua e com todas as consequências. Questão 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado de seus planos? É frequentemente o que acontece com o chamado homem de gênio, dizem os benfeitores. Questão 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar e outros desistem do intento. Questão 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses instantes, nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo e ele poderá mesmo perseguir o seu inimigo com o seu ódio, com a sua raiva. Mas à medida em que ele se acalma no plano espiritual, ele acaba por enxergar que não tinha razão de ser. Questão 547A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente, explicam os benfeitores. Questão 548. O espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Meus amigos, mais uma vez pedimos permissão para ler na íntegra a resposta dada pelos benfeitores espirituais. Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo for mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência é que se pode distinguir o espírito ao mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Pensemos nisso.